Vocês aí do Zoom também, um feliz sábado. Hoje nós temos um convidado aqui, o Dr. Thales. Dr. Thales, por favor, vem aqui à frente. Ele é um dos advogados lá da divisão sul-americana. Eu não sei, doutor, se é a primeira vez aqui na Igreja da Candanga. Só seja bem-vindo, tá bom? Nesta igreja. E que o Espírito Santo te use neste dia. Amém? Tá bom. Eu não posso falar. Tá bom. Que a glória de Deus, o poder de Jesus Cristo e a paz do Espírito Santo reine neste momento. Para mim é um privilégio, realmente, a primeira vez que eu estou brinquei com o Leonardo, né, na central de Candangolândia, né, na igreja central de Candangolândia. Aí vocês já me falaram, acho que o Sandro me falou agora que é aí vocês falam candango, como que é? Candango, né? Legal, legal. Eu estou há um ano em Brasília, acabei estudando algumas coisas, eu gosto de ver para onde que eu vou, né, o que vai acontecer. E aí eu estudei um pouco da história e soube que esse bairro, acho que foi o bairro dos construtores de Brasília. Por isso que quando a primeira vez que soou essa palavra, Candangolândia, eu tentei associar com algum animal, bicho, não sei se tem alguma coisa a ver. Aí que me contou, não, Candangolândia, aconteceu isso, Brasília foi construída, tá. Mas é um privilégio estar na igreja de vocês. E agora a nossa igreja está um pouco diferente, né? A gente... até para quem está compartilhando a palavra, está bem diferente. Nós estamos em poucos números dentro da igreja, mas com alguns números fora da igreja, né? Que é o digital. Então, que Deus possa nos ajudar nesse momento. Fecha seus olhos. Vamos falar com Deus para entendermos a mensagem que vai ser compartilhada hoje. Fecha seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Pai, santificado seja o teu nome eternamente. Como a semana foi difícil, né? Como a semana foi conturbada para alguns, como a semana foi difícil com relação à doença de outras pessoas. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis na área social, na área política, na área da saúde, no emprego das pessoas. Que o Senhor possa nos abençoar hoje, que neste momento, por um breve momento, que estivermos aqui compartilhando a sua palavra, que possamos esquecer tudo isso. E que o nosso espírito esteja ligado ao seu espírito. E que possamos entender o que o Senhor quer dizer para nós hoje, em 2020. Para a nossa salvação. Perdoe os nossos pecados, nos ilumine, derrame o seu Espírito Santo em todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 1 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1 em diante. Hoje nós vamos estudar sobre 3 personagens. Vamos falar sobre 3 personagens. Um é Jesus, o outro é o adversário, o inimigo, Satanás, e o outro é João Batista. E nós vamos entender o que essas 3 figuras, personagens, juntos, num fato, numa história, pode nos ensinar. Acompanhe comigo o texto do versículo 1 em diante. O título é Jesus é posto à prova pelo adversário. Em outras Bíblias pode estar dizendo no deserto da tentação. Vamos ler comigo. Então Jesus, cheio do Espírito de santidade, regressou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto durante 40 dias para ser posto à prova pelo adversário. E nada comeu naqueles dias. E quando, enfim, os cumpriu, ele sentiu fome. Então o adversário lhe disse, se és o Filho de Deus, texto-chave, tá? Do sermão. Se és o Filho de Deus, diz essa pedra que se transforma em pão. Respondeu-lhe Jesus dizendo, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Depois Satanás o fez subir a um alto monte e num instante lhe mostrou todos os reinos da terra. O adversário lhe disse, todo este domínio e a glória deles te darei, porque a mim foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto,
tudo será teu se me adorares. Mas Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito, a Yahvé teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Depois o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo de um templo. Ele disse: se és o Filho de Deus, texto-chave do sermão, se és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito, a seus anjos dará ordens a teu respeito para que te protejam. E em seus braços te levarão para que teu pé não tropece em pedra. Mas Jesus lhe respondeu, dizendo: está dito, está escrito, não provocarás a Yahvé teu Deus. E quando concluiu o adversário todas as suas provocações, apartou-se dele por algum tempo. Eu gosto muito de animal de estimação. Desde criança eu tive periquito, papagaio, gato, cachorro, vários animais, coelho. Mas eu acho interessante que o animal que mais cativa o ser humano é o cachorro, né? Eu recentemente, eu e minha noiva, a gente adquiriu, olha que palavra meio, né, comercial, né? Mas a gente comprou a Amora. A Amora, a primeira foto da Amora, ela tava, não sei se vocês estão vendo direito. É Amora porque ela é pretinha, assim, bonitinha e parece uma Amora. Ela está com 46 dias hoje, a gente está encantado com ela. Mas é interessante o cativo que o cachorro tem com o ser humano, né? Dizem que é o melhor amigo do homem. Ele parece que está falando com você tem hora. Quem tem algum cachorro sabe o que eu estou dizendo. Ele parece que ele quer falar com você, ele te acorda, né? Ele fala na hora que ele quer comer, ele fala na hora que ele quer dormir. Ele meio que controla toda a sua vida. E é muito legal, só falta falar, né? Fala, né? Fala, Mora, fala alguma coisa. E fala na língua dela, né? Fala na língua dela, mas acaba falando. E você sabe o que eu estou te dizendo. Aí você diz, mas Thales, o que você está falando de cachorro no culto sábado de manhã, né? Da Mora. Um dos maiores mistérios deste mundo é a encarnação de Cristo num ser humano. Um dos maiores mistérios, o maior mistério de todos os tempos é a encarnação de Deus, de um Deus da Trindade, no corpo de um ser humano. É algo sobrenatural o que aconteceu, essa encarnação, e muito difícil de entender. Todo o universo, quando Cristo foi encarnado na Terra, preste atenção, todo o universo colocou seus olhos ali em Belém. Todo o universo só olhava para aquela criancinha. E o que eu quero falar para você hoje é o seguinte, eu tenho um sobrinho, chama Benício. Ele tem um ano e pouquinho. Inclusive eu queria poder ter visto mais, mas por causa da pandemia eu não consegui ver o Benício muitas vezes, eu vi poucas vezes. Mas toda vez que eu olhava para o Benício quando ele nasceu, eu ficava olhando e ficava imaginando Jesus Cristo, né? Falei, gente, como que pode, né? Um Deus, um ser da Trindade, vir à Terra, encarnar numa criancinha assim como o Benício, né? Aí você começa a entender o maior de todos os mistérios e a atenção do universo àquele ser. Para o universo, quando eles olhavam Cristo como uma criança, eles não entendiam, porque o Cristo, Jesus, o Messias, era diferente no céu. Cristo não era no céu como era aqui na terra. E eu falei a alegoria, pode ser até grotesca, eu peço perdão para vocês, a alegoria do cachorro, mas é como se o universo olhando para Jesus Cristo, é como se nós estivéssemos olhando para um cachorrinho, olhando para a Mora. É num ser diferente. Eu não sei como que Jesus Cristo era no céu. Eu só sei que ele não era igual a gente. Ele era diferente de nós. Eu não sei como são os seres celestiais, os seres de outros mundos. Mas eles não eram igual o Jesus de Nazaré. Existem duas correntes. Não é o ponto central do sermão, mas eu vou ter que falar para vocês. Existem duas correntes sobre a encarnação de Jesus Cristo. Não sou teólogo, mas um dia é até interessante vocês lerem sobre. Uma das teorias das correntes é que Jesus foi concebido fora e implantado em Maria. Seria mais ou menos o que a gente fala hoje, uma barriga de aluguel, né? Maria teria sido uma barriga de aluguel. Essa é a primeira corrente. A segunda corrente é mais extraordinária ainda.
que Jesus Cristo era metade de cromossomos humano com metade de cromossomos divino. E essa junção, a Bíblia diz que foi criado quem? Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco, o Deus homem ou o homem Deus. Eu não sei como Deus é, eu até queria saber como Deus era. Eu não sei como que o Espírito Santo é. Eu só sei que Ellen White, num livro dela, ela diz que Jesus Cristo até no céu, quando ele ressuscitou e foi no céu, e quando nós o vemos no céu, ele vai estar com as cicatrizes na mão, cicatrizes na testa, mostrando que quando ele apossou do corpo do ser humano, ele nunca mais deixou esse corpo. E lá no céu você vai ver ele como você e a mim. E aí, irmãos, você começa a entender o porquê do tremendo amor de Deus por você. Porque um ser da Trindade, hoje ele é um Deus homem ou homem Deus. Avançando no sermão, eu vou para a primeira tentação de Jesus Cristo. Jesus Cristo havia sido acabado de ser batizado por João Batista. Alguns dizem que João Batista poderia ter sido um mentor de Jesus Cristo. E ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo adversário. E na primeira frase da tentação, e eu frisei bem para vocês, o adversário começa como? Se és o Filho de Deus, converta-se essa pedra em pão. Em outras palavras, irmãos, o que o adversário estava querendo dizer para Jesus de Nazaré era o seguinte: ó Jesus de Nazaré, eu não sei quem é você. Eu sei quem era o Deus Cristo no céu. Você eu não conheço. Você nasceu em Belém, eu não sei quem é você. O universo não sabe quem é você. As pessoas estão olhando para você e não sabem quem é. Se você é o Filho de Deus, converta essa pedra em pão. E aí Jesus diz aquela famosa frase, né? Não só de pão viverá o homem. Então, o primeiro cheque-mate que o adversário tenta colocar na pessoa de Jesus Cristo na aprovação é colocá-lo em xeque com o universo. Querendo dizer, nós não sabemos quem é você, você vai ter que provar quem é você. A segunda tentação, o adversário sai um pouco desse tema de contestar a natureza de Cristo, de Jesus de Nazaré, e ele parte um pouco para mostrar o poder que ele tinha. Jesus é arrebatado por um alto monte. A palavra de Deus fala que ele é arrebatado por esse alto monte. Eu fico imaginando que ele sofreu até fisicamente com isso, sendo arrebatado o seu corpo por um alto monte. O adversário naquele momento estava querendo dizer, eu sou forte, você é Jesus de Nazaré, você é um ser humano como qualquer outro. E se você quer me enfrentar, vai ser muito difícil, porque eu vou ganhar de você. E ele leva num alto monte Jesus de Nazaré e coloca e mostra todos os reinos do mundo. Eu fico imaginando que fosse como um filme, né? E ele coloca os reinos passados e futuros. Eu imagino assim, essa parte da tentação. E o adversário chega e fala assim, tudo isso me foi dado, isso gera um outro sermão, né? uma outra teologia. Tudo isso me foi dado e eu dou a você. Só me adores. Apenas me adore. E você pode voltar para sua terra, para o céu. Só me adore. E a resposta de Jesus foi o quê? Não adorarás outro Deus. Nesse momento, novamente, avançando para a terceira tentação, o inimigo arrebata o corpo de Cristo novamente para mostrar mais força a ele, leva para um pináculo do templo em Jerusalém. E acho que é como se fosse uma luta de boxe, né? Querendo enfraquecer o adversário, né? Ele arrebata o corpo dele, Jesus sente fisicamente novamente, e naquele pináculo ele fala, tudo bem, você gosta de falar passagens bíblicas, Jesus? Então eu vou começar também. Se você é o Filho de Deus, se você é filho de Deus, porque você eu não conheço, eu conheço Cristo no céu. Jesus de Nazaré eu não sei quem que é. Se você é o Filho de Deus, pule daqui. E usando uma palavra bíblica, frases bíblicas, ele falou, Deus vai cuidar de você e não vai deixar que você se tropece. Eu acho interessante porque essa última tentação, ela tem um ar de legitimidade. É como se Satanás estivesse falando, olha, o seu sacrifício ou qualquer pretensão que você tem aqui nessa terra não vai ser válida se o universo não saber quem é você. Se você é o Filho de Deus, se mostre. Ninguém conhece Jesus de Nazaré, essa personagem físico.
O universo não vai aceitar. Ninguém conhece você. Se você é o Filho de Deus, prove isso para mim, prove isso para o universo, prove isso para os outros seres, para os anjos. Porque esse mistério da encarnação a gente não está entendendo. E por muito tempo, irmãos, eu pensei que Jesus fugiu dessa resposta. Porque a palavra diz que Jesus falou, não provocarás Yahvé teu Deus, e enterra a tentação. E por algum tempo eu falei, nossa, mas por que Jesus não respondeu, né? Por que Jesus não falou se ele era ou não era o Filho de Deus? Isso me inculcou muito no decorrer da minha vida, estudando a palavra de Deus. Mas depois de um tempo, Deus me respondeu. E ele respondeu através de João Batista. João Batista era um pregador. E é uma história muito bonita, se você quiser hoje à tarde ler sobre João Batista na Bíblia, tudo o que tem. Em determinado momento da vida de João Batista, que Jesus Cristo disse que de mulher não saiu um ser maior, um ser humano maior, ele diz o seguinte, ele foi preso e posteriormente ele foi decapitado e morto. É muito triste a história de João Batista. Eu sempre achei, eu falei, nossa, como uma pessoa que era um grande personagem, de repente ele vai para uma prisão, por uma intriga política, uma intriga de mulher, de família, e depois é morto. Eu acho que falava, mas que história triste de João Batista. Certo dia, a palavra de Deus diz que João Batista, preso, pediu para os seus discípulos assim, amigos, vá a Jesus de Nazaré e pergunta a ele se ele é quem nós tínhamos que esperar. Em outras palavras, irmãos, o que João Batista estava perguntando é, Jesus, você é o Filho de Deus? E não menospreze João Batista por isso. Nossa, mas como o grande João Batista fez essa pergunta? Porque essa pergunta está na Bíblia. Porque Deus quer que todo ser humano nessa terra, pelo menos uma vez na vida, vai ter que falar com Deus e falar, Jesus, você é o Filho de Deus? Por um dia na sua vida, você vai ter que ter a ousadia de perguntar a Jesus, Jesus, você é o Filho de Deus? Jesus de Nazaré, você é o Cristo, você é o Messias, a quem nós devíamos esperar? A história é muito bonita, diz que os discípulos foram até Jesus, os discípulos de João foram até Jesus. E eu fico imaginando essa cena, Jesus numa tarde, fazendo o seu trabalho, muito obrigado, fazendo todo o seu trabalho, curando, consolando, expulsando demônios, conversando com as pessoas, aquela atmosfera bonita, e chegam os discípulos de João, e falam para Jesus, Jesus, João, ele foi preso, e possivelmente ele vai ser morto. A intriga é muito grande. E ele pediu para vir até você e perguntar se você é aquele a quem nós devíamos esperar. Você é o Filho de Deus? Jesus não respondeu essa pergunta naquele momento. Ele continuou seu trabalho durante aquela tarde, curando as pessoas, consolando, conversando. E no final daquela tarde eu imagino que os discípulos de Jesus estavam com os discípulos de João conversando e os discípulos de João vendo aquelas cenas já se maravilhando com isso, e Jesus chega e fala assim, mande essa resposta a João. Os coxos andam, os cegos vêm, os demônios são expelidos e as pessoas são curadas. Essa resposta para João bastava. Essa resposta para João, Jesus, você é o Filho de Deus, era um sim que ele precisava. E durante muito tempo eu fiquei perguntando por que Cristo não respondeu. Foi quando eu entendi que essa resposta, ela não é única. Durante 3 anos e meio, Jesus de Nazaré respondeu essa pergunta para cada pessoa que chegou nele, de uma forma diferente. E essa pergunta, ela tem uma resposta individual para cada um, ela não tem um sim único para qualquer pessoa. Para cada ser humano que está aqui hoje na igreja, ou online, no mundo, ele tem uma resposta diferente. Isso que é o mais intrigante. Talvez para alguns, se você perguntar, Jesus, você é o Filho de Deus? Ele vai falar assim,
Eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Consolador. Para aquelas pessoas que vierem perguntar se Jesus é o Filho de Deus quando tiver momentos angustiosos da sua vida. Momentos difíceis, falta de emprego, momentos decisórios na sua vida, tem que resolver coisas importantes da sua vida, que você está naquela angústia, que você não consegue dormir, você sabe o que eu estou falando. De você deitar na cama, deitar com o seu travesseiro e você não conseguir dormir. E Jesus fala assim, eu sou Jesus Cristo, o Consolador, o Filho de Deus. Para outros a resposta vai ser sim, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Curador. Eu respeito as pessoas que perderam parentes com o Covid. Eu perdi 2 amigos no interior, que nasceram comigo por causa do Covid. É muito triste, imagino com a tristeza da família. Mas quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram curadas no Covid e tantas outras doenças? Para muitas delas, com certeza, Jesus Cristo respondeu, sim, eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus, o curador que pode curar a sua vida. Para outros que fizeram essa pergunta, ousarem fazer essa pergunta para Jesus, ele vai falar, sim, eu sou Jesus Cristo, o regenerador. Para aquele momento que você precisa mudar a sua vida comportamental de 180 graus. Que você precisa de parar de fazer as coisas que você faz. Você precisa parar de ter aqueles hábitos que você tem. Você precisa de parar de ofender as pessoas. Você precisa parar, mudar totalmente seu gênio, que a coisa mais difícil no mundo é mudar seu gênio. Ele fala, sim, eu sou Jesus Cristo, o regenerador que pode mudar os seus comportamentos, mudar o seu gênio, mudar como que você lidar com as pessoas. Eu termino o sermão torcendo para que Jesus Cristo responda a nossa pergunta, que ousadamente nós vamos fazer, Jesus de Nazaré, você é o Filho de Deus? Assim como ele respondeu para João Batista. Que para mim ele respondeu, sim, eu sou Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. Que um dia, mesmo que você morrer, eu vou te salvar. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Pai, santificado seja o teu nome eternamente. Obrigado porque entendemos que Jesus Cristo, seu Filho, o Deus homem, o homem Deus, o ser diferente da Trindade, um dia largou tudo e veio salvar o ser humano. E por isso que ele nos ama tanto. E é por isso que ele vai voltar e vai nos levar para o céu, para a tua honra e para a tua glória. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Feliz sábado e bom final de semana a todos.